É, antes a gente tem que pensar novamente, sempre rever, porque é controversa, né? A delimitação da palavra é bastante controversa em todas as linhas de análise linguística. Então, o que é palavra? E aí nós temos os conceitos fonológicos, morfológicos, sintático e o critério da escrita. Vejam bem, nesse cartaz aí, né, pé de cure, mão de cure, é o critério fonológico. Claro que esses critérios eles estão misturados, amalgamados, né? Porque a língua não é uma coisa só, ela não é um nível só. Mas no pé de cure, mão de cure, quem escreveu o cartaz, o falante aí, o autor do cartaz, ele imaginou, né? Ele ou ela imaginou que pé de cure são duas palavras, tanto que ele separa por um espaço em branco específico, né, para indicar, para delimitar a palavra nas línguas de escrita latina, de escrita ocidental. O critério morfológico, que é o que nós estamos, que é o maior interesse nosso, nós pensamos aí em 10 classes gramaticais, que essa divisão, na verdade, ela é mais didática do que o real mesmo. E dá uma atenção especial para as classes variáveis, porque as classes variáveis vão apresentar morfemas flexionais e e esses são aí um âmbito de estudo da morfologia, constitui um âmbito de estudo da morfologia. O critério sintático é a ordem das palavras num grupo de palavras, num sintagma. Então, essa ordem delimita uma palavra. E quando o autor do cartoon da charge escreveu coronavírus, né, ele, ele imaginou coronavírus como um verbo, né? Ele cria um verbo em diante da pandemia do Covid-19. Ele cria uma palavra para dizer se vira, né, em relação ao contágio, a esse problema, essa pandemia, se vire-se, né, porque as autoridades não estão muito preocupadas. Então, essa ordem aí, ó, define, né? Não poderia vire-se corona, porque se fosse vire-se corona, seriam automaticamente duas palavras e o sujeito estaria lá no presente, mas a formação, a palavra, não daria o sentido de ter uma palavra, um verbo corona virar-se, né? E o critério da escrita, que vejam bem, que embora a escrita obedece à metáfora aí da chuva que cai verticalmente, né? Veja que existem os espaçozinhos entre um pingo e outro, né? Entre um pingo e outro de chuva, mostrando que na escrita a delimitação da palavra é mais simples, porque existe um espaço branco entre uma palavra e outra. Aqui nós temos a estrutura da palavra, né? O morfema, como unidade mínima de significação, ele guarda uma significação. Por exemplo, o morfema S, né, é responsável pela formação de plural em português. É claro que nós temos plurais diferentes, que não segue aí o S, mas a maioria das palavras que você vai poder, os nomes, né, que você vai poder passar para o plural, dar a forma marcada do plural, se faz com S, porque nós temos o morfema indicador do número plural em português, que é o S. Nós temos o radical, que é o morfema que guarda a base significativa da palavra, é a raiz da palavra. A partir do radical, nós podemos formar outras palavras e fazer flexões a partir dele, né? No caso do português, as nossas flexões, elas são todas sufixais. É tudo depois do radical. Nós não temos nenhuma flexão ou de gênero, ou de número, ou de tempo, de modo que seja prefixal. Temos a vogal temática, nós temos as vogais temáticas, tanto nominais como verbais. As nominais é o A, E e O, que formam o tema, e a partir do tema você vai formando palavras novas a partir daquele tema. E as vogais temáticas verbais, que é o A, o E e o I. Né? Nós formamos verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação. Todos os verbos, um verbo que for ser formado hoje, como corona virar-se,
normalmente ele vai ser da primeira conjugação, ele vai seguir uma conjugação regular, um paradigma regular. Essa vogal temática, ela serve para formar um paradigma de uma conjugação para os verbos regulares. Os verbos irregulares, eles vão fugir desse paradigma, né? Os afixos, que são os prefixos, sufixos e infixos. Prefixos está falando já, né? É antes do radical, sufixo depois. E o infixo, que nós não temos em português, é que ele se coloca no meio, né? Ele abre a palavra ali e se coloca ali. Nós temos vogais e consoantes de ligação, mas elas não são infixo, elas não têm valor significativo. Elas têm mais um valor sonoro, né? Para não ficar, por exemplo, paulada. Se fosse sem a consoante de ligação, seria pau-ada. O falante reestranha isso e insere uma consoante ou uma vogal de ligação, mas elas não têm valor significativo. Por exemplo, elas não são responsáveis pela desinência de uma pessoa verbal, a desinência de um modo verbal, ou a desinência de um tempo verbal. Elas não são responsáveis por isso. Veja aqui, ó, que nós somos, como eu disse, são 2 tipos de morfema básico. Depois, nós vamos ver que tem morfemas de todo tipo, reduplicativo, aditivo, mas isso são especificações, viu? Que a gente vai ver depois. De modo geral, nós temos morfemas lexicais e os gramaticais. Os lexicais usados na formação de palavra. Forma, reforma, desforma, né? No caso aqui, todas as palavras foram formadas a partir da colocação de um prefixo, né? Exceto forma. E os morfemas gramaticais são responsáveis pelas flexões, eles não formam palavras novas, simplesmente acrescentam uma significação à palavra. Ou me informa, olha, a palavra está no futuro do presente, olha, esse verbo está na terceira pessoa do plural, esse verbo está no presente do indicativo, da primeira pessoa, no modo subjuntivo, no modo indicativo. Ou simplesmente essa palavra está no plural, essa palavra está no feminino. O morfema gramatical, ele é usado nas flexões, viu? Então, por exemplo, menino, menina, o A aí, né, que indica o feminino, o gênero feminino, não é uma palavra, não é considerado uma palavra nova. Diferente de forma, que você põe formação, forma mais ação, né, que é formador de nomes. Sim, forma é diferente de formação. Apesar que formação veio de forma, nós temos uma palavra nova. Na flexão não surgem palavras novas, é flexão apenas, tá? Para se adaptar, para fazer a concordância nominal ou verbal, que é muito rígida em português, tá? Vocês vão ler, consultar, estudar o texto da Dionísio, Linguística 2, que vocês já têm, viu? Aliás, aqueles 2 textos que vocês têm, né? Luiz Carlos e esse aqui da Dionísio, da Ângela Dionísio, vocês vão consultar esses textos e vão, nesse caso aqui, e vai estudar isso aqui para você entender o que são prefixos e sufixos, o que é morfema derivacional, tá? Morfema ou morfe. Aqui a gente vai usar os 2. Então, vocês vão ler, é aquele mesmo texto que vocês já têm aí, tá? Quem não tiver, eu acho que eu tenho, esse da Dionísio, eu tenho ele em PDF, e eu envio para vocês, tá? E aí nós temos a tirinha, ó, que ela fala que é sufixo ambíguo, o metabunda, né? O que significa que a menina está metabunda? E será que é sufixo mesmo? Basta estar nessa posição pós-radical já para ser considerado sufixo? Não seria uma palavra composta por 2 raízes, né? Claro que o autor da tirinha não é especialista em língua, em linguística, então ele não precisa saber disso. Mas, assim, olha, veja que até um leigo sabe que aquilo que está pós o radical é um sufixo. Aí ele fala que é um sufixo ambíguo, né? Porque, na verdade, significa pensativa,
nauseabunda, metabunda, né? Mas o menininho, né, do último quadrinho, ele já pensa outra coisa, né? Como diz ele, está tendo pensamentos sujos. Nós estamos vendo aqui, ó, como identificar os elementos formadores de uma palavra. Aí nós temos, eu tirei essas tirinhas aí do Facebook, da Folha Online, né? E nesse primeiro aí, tem vários problemas aí de concordância, né? Questão de concordância. E o personagem, parece que ele é cioso com os problemas de concordância. Então, quando ele pergunta o nome e ele fala Osmar, Osmar é um nome só, inclusive terminado em consoante, mas essas coisas assim de nome próprio, a gente estuda em onomástica, é outra coisa, mas aqui serve para a gente ilustrar, porque o personagem acredita que houve um erro de concordância, que não é Osmar, que deveria ser Osmares, mas o nome da pessoa é Osmar, não tem nada a ver com o artigo, mais a palavra mar, né? Então, aí é um radical só. Osmar é um radical só. Veja que não tem nenhum outro morfema formando esse nome, né? Se fosse Osmar, aí nós teríamos duas palavras, né? O artigo os e a palavra mar. E o mar como um morfema livre, né? Somente a raiz, formada apenas do radical. Da mesma coisa, o personagem interpretou com Humberto. Qual que é o seu nome? Humberto. E aí ele achou que não era Humberto, né? Que devia ser dois Bertos, né? Dois Bertos e não Humberto. Então, é a mesma questão, só que Humberto é um nome próprio, né? Ele não é formado de duas raízes, um mais Berto. Ele é um nome, né? Nomes próprios normalmente são assim. Depois vocês vão interpretar o porquê. Aí vocês têm que ir por isso que o estudo morfológico é importante, nas classes de palavras e ver que o por é uma preposição, então é uma palavra, então é um radical, é um morfema, e o que também, né, que aí no caso é pronome relativo, no caso pronome interrogativo, ele também está lá nas classes de palavras, então ele é formado de um único radical, tanto o por como o que, né? E nos homens onça, veja bem que tem apenas, na palavra homem, vocês vão ver que tem um morfema, que é o radical, que forma a palavra homem, né? Aí, para vocês verem homenzinho, homenzão, homenzarrão, para você ver, reconhecer o radical, é a parte que não muda, que fica invariável. E esse S, obviamente, é um morfema de flexão plural. E onça, veja bem, onça, se você quer achar o radical da palavra onça, você tem que fazer oncinha, onçona. Veja que o A modifica, mas o once, que é o radical, fica invariável. Então, isso aí é o radical. Então, se trata de uma palavra só, formada por composição, mas se você for decompor essa única palavra, você vai encontrar mais de um elemento formador dela, mais de um morfema. E perguntou é um verbo. Então, se você quer saber qual que é a raiz de um verbo, é só você chegar na parte que não muda nunca. As flexões vão acontecendo lá no final da raiz, né, do radical, e tem uma parte que vai ficar invariável, principalmente se o verbo é de primeira conjugação e é regular. Então, é isso aí, que é dessa forma que a gente vai tentando identificar os elementos formadores das palavras. Aqui é a nossa avaliação. A avaliação deve ser entregue até o dia 30. E no primeiro, vocês consultem aqueles materiais que você tem. No slide anterior, eu falei daqueles textos. Tudo que está aqui está naqueles 2 textos que vocês têm, né, que alguns tiraram fotocópia. E acho que o da Dionísio eu mandei por PDF. Então, defina o que é um morfema derivacional, o que é um morfema flexional. O número 2 é um texto que, porque o vídeo ficou muito pesado, eu vou mandar o texto. Esse texto é apenas um excerto do livro da Carlota Rosa, que fala de lexema, de formação de palavras. Eu vou mandar pelo WhatsApp o arquivo PDF, hoje ainda, assim que eu postar
o vídeo. E no terceiro é reconheça e classifique os elementos formadores das palavras, os que estão indicados aqui, viu? Mar, cura, nesse aqui é nadou, mergulhou, se esbaldou, tá? Então, são verbos, então vocês vão achar a raiz do verbo, o radical do verbo e aquelas partezinhas que vão indicar, que vão fazer a flexão e vão indicar se é pessoa, o tempo, o modo do verbo. Depois eu indiquei de repente, né? De repente é uma expressão adverbial, então ela é considerada uma coisa só, viu? E a palavra lagosta, que se você lagostim, lagostona, se você for fazendo as variações, as mudanças ali, você vai perceber qual que é a parte que é invariável, que não vai mudar. Essa parte é o radical.